Boa noite a todos. Vamos aproveitar aí, dar início à nossa reunião, aproveitar mais essa oportunidade, que a gente tem de estar na Casa Espírita, e o tempo voando, hoje, 1º de outubro, e estamos aí, eu até anotei aqui, perto aí de comemorar, a data que Kardec reencarnou, no dia 3 de outubro de 1804, esse grande missionário que veio, trazer para nós, os espíritos, na verdade, vieram trazer, e Kardec codificou essa doutrina, organizou para a gente poder estudar. Então, o nosso grande respeito, a esse homem que nos proporcionou hoje estar aqui estudando, a razão da gente estar aqui hoje, de existir a nossa casa, da gente estudar e tentar praticar todos esses ensinamentos da doutrina espírita. Então, o nosso grande abraço, carinho, e eterno amor por esse missionário realmente que foi Kardec, Vamos então fazer a nossa prece, pedir a espiritualidade amiga e pedir também ao nosso Mestre Jesus que possamos aproveitar desse momento em que aqui vamos estar para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre essa luz na nossa vida, sobre essa verdadeira fonte de informações, de conhecimento, que chegaram até nós para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar a evoluir. Que a nossa irmã que fará uso da palavra seja inspirada e intuída por esses amigos, e que seja um momento de muito proveito para todos nós, encarnados e também desencarnados que aqui comparecem, para aprender também conosco e beber dessa água viva. Graças a Deus, e que assim seja. Bom, aproveitei aqui e já falei do tema da palestra. Boa noite para todos nós. Não tem problema, o que a gente vem fazer nessa casa aqui é beber dessa água viva, Quando Jesus fazia várias pregações em todos os lugares, Quando pregava na Judéia, ele sempre procurava visitar seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, para ali então passar alguns ensinamentos. Ele não para chegar lá, ele não costumava passar pela Samaria, porque era uma região muito hostil aos galileus. Mas ele sabia que havia uma necessidade, pelo menos naquele dia, ele passar pela Samaria. Passou e viu uma bela jovem sentada perto de um poço para retirar a água lá. Ela nem tinha, parece, alguma coisa que ela pudesse fazê-lo. Mas o mestre se aproximou dela, ela estranhou isso, porque eles não costumavam a se dirigir a jovens, a mulheres, principalmente galileus, com os samaritanos. Mas ele se aproximou dela e falou com ela que gostaria de ter um pouco de água. Ele disse a ela, primeiro ela o repreendeu, dizendo assim: como sendo tu galileu, me pedes de beber? Porque ele pediu água, e ela falou: como sendo tu galileu, me pede de beber? A mim que sou mulher samaritana. E Jesus disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem te pede água, tu terias pedido, e eu te daria a água viva. Aí ela: Senhor, não tens com que tires água do poço, que é fundo? De onde tens então esta água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual bebeu assim como seus filhos e seus rebanhos? Jacó, o pai do povo judeu, Jesus então responde para ela: quem bebe desta água tornará a ter quem bebe desta água não está faltando não aqui, não tornará a ter essa água do poço, tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Ao contrário,
a água que eu der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Todos nós sabemos que Jesus falava por parábolas, né? As parábolas eram metáforas, ele utilizava o ambiente em que ele estava, o cenário, para passar lições. Porque as parábolas dão oportunidades à pessoa dela fazer a sua interpretação. Tem um lado que não é muito bom, mas também dá oportunidade a todos de compreender aquilo que ele está falando, porque cada um vai interpretar do seu jeito. Claro que quanto mais desenvolvida é a pessoa moralmente, não é nem só intelectualmente, mas ela tem condições de interpretar bem uma parábola. Então, já que ele falava dessa forma, ele chamou, portanto, a água que ele teria para oferecer a samaritana de água viva, que era o conhecimento, era a sua mensagem, aquela que poderá acabar, sem dúvida, com a nossa sede. Qual é a mais abrasadora sede que existe? Né? Quando a gente está com sede, a gente fica louco atrás de um pouquinho de água, né? Mas a gente logo se sacia bebendo a água que a gente ainda está encontrando no planeta, não sei por quanto tempo, apesar de ser o planeta água, né? Mas olha só, e eu desperdiçando água. E eu desperdiçando essa água poderosa. Eu sou estabanada, não posso ter copo por perto. É isso aí, ó. Tá vendo? A gente faz isso, a gente desperdiça água e depois reclama que não tem para beber, né? Pois é. Ainda nós só temos 2% de água potável no planeta. E eu jogando fora aqui. Ó. Vou ser cobrada por isso. Depois, quando eu tiver sede, vão falar, ué, você jogou fora, né? Pois é. Então, a mais abrasadora sede que pode existir não é da água. É a sede de paz. Porque essa não é fácil de saciar. Porque não é fácil da gente conseguir paz. Não é. É difícil, porque nós somos espíritos inferiores. Temos uma série de inferioridades, de imperfeições, que nos fazem errar o tempo todo. E aí o pior, ainda nos fazem achar que a gente está até certo, né? Porque ainda tem isso, que quando a gente reconhece o erro e tenta acertar, é uma coisa, mas normalmente a gente acha que está certo e discute com o outro até a morte achando que está certo. Mas a mais abrasadora sede que tem é a paz. É a sede de paz. A paz é o tempero da vida. Sem ela fica complicado viver. Depressões, angústias, tensões, temores, ansiedades têm origem comum na sede de paz. Nós estamos passando um momento na Terra que a gente não está tendo paz, né? A gente não tem sossego, a gente não tem... A gente sai de casa, não sabe se volta, né? Então, nós estamos muito sob o medo, né? Regidos pelo medo. Agora, será possível que não tem um jeito, né? Da gente ainda, em meio a todo esse colapso que está existindo aí na nossa sociedade, da gente viver em paz? Será que não tem jeito isso, né? Então vamos passando. Para saciá-la, essa fome de paz, as pessoas precisam da existência, as pessoas fazem da existência uma interminável peregrinação a vários poços. E lá vamos nós atrás de conforto, atrás da riqueza, atrás do poder, atrás de uma segurança. A gente costuma cercar a nossa casa toda, colocar, né, cães para pegar o outro que vai chegar ali para invadir, sem saber que nós somos os nossos grandes inimigos, os nossos grandes assaltantes. Somos nós mesmos, da nossa paz. Não são esses que entram na nossa casa que tiram o nosso sono e a nossa paz, não. Somos nós mesmos. Mas a gente não costuma achar que seja dessa maneira, né? E aí a gente vai caminhando, de poço em poço, de experiência em experiência, constatam que essas águas não saciam. Se fosse assim, quem tem conforto, quem tem riqueza, quem tem poder,
quem tem uma fortaleza, não é, para morar, estaria em paz. E, no entanto, não está. Né? A gente sempre dá aqui o exemplo da princesa Diana, que uma mulher que alcançou uma realização, né? Um sonho de tantas jovens, ser princesa, linda, né? Simpática, tinha tudo. E, no entanto, era uma pessoa muito infeliz, muito infeliz. Vivia, segundo ela, num inferno. Ela não tinha paz nenhuma, né? Nenhuma. E tentou o suicídio. Acho que uns 6 ou 7 vezes que ela tentou o suicídio. Até que, num túnelzinho, acabou a sua vida material ali, né? Mas foi uma pessoa que teve tudo, teve conforto, teve riqueza, teve poder, teve segurança, teve tudo. E, no entanto, ela não vivia em paz. Então, a gente sabe que esses poços aí não vão nos dar aquilo que a gente procura, não é? A sede permanece, não raro mais abrasadora, tornando mais inquieto ainda o coração. Só há uma fonte capaz de saciar essa sede. A fonte de água viva oferecida por Jesus. Então, a água viva que Jesus ofereceu à samaritana, se ela tivesse pedido a ele, é a sua mensagem. É o segundo plano de Deus para nós, que Kardec codificou e se tornou o terceiro plano de Deus. Né? Aquele plano que veio no seu tempo certo, né, trazendo não mais a mensagem por parábolas ou historinhas, mas uma mensagem clara, transparente, como deve ser, né, uma água. Só que uma água com vida, né, uma água que nos traz a possibilidade de alcançarmos a paz. Agora, bem entendido, que nós não vamos transferir para Jesus o peso dos nossos erros, né? Eu erro, peço perdão, ele me perdoa. Eu erro, peço perdão, ele me perdoa. Ele morreu para lavar os meus pecados. Ora, não sejamos infantis, não é? Não sejamos crianças para entender dessa forma essa mensagem grandiosa do Mestre. Essa água viva brota, viva e cristalina, de seus ensinamentos a nos oferecer uma perspectiva de vida mais nobre, bela e digna, marcada pelos valores do bem e da virtude. Aí começa a complicar, né? Aí começa a complicar para nós, porque a gente vai ter que fazer mudanças. Embora a maioria procure igrejas, né? Leiam o Evangelho, procurem Jesus, continuam sedentos, doentes, se sentindo vítimas do mundo, injustiçados, tudo aquilo que faz que a gente não consiga encontrar o céu e vive naquele inferno, né? Faltando paz para nós. Acho que deixa eu ver se eu pulei, às vezes eu clico 2 vezes, não. São necessárias, portanto, para beber, né, dessa água viva, ela nos traz isso, mudanças drásticas em nossa vida. E nem sempre nós estamos dispostos a efetuar isso. Porque a gente quer ser feliz, a gente quer estar saudável, com muita saúde, né? O que você quer para daqui a 5 anos? Ah, eu quero estar bem de saúde. Mas qual é a sua atividade? O que você faz para alcançar essa saúde? Ah, eu vou vivendo. Não, tá. Aí faz tudo errado, come o que não pode comer, tem vida sedentária, se aborrece, não dorme do jeito que tem que dormir. Aí vai como? Vai conseguir o quê? A gente quer tudo, mas a gente quer tudo aqui, ó, na mão. Igual aquele que foi comprar, né, que queria comprar essas coisas todas, paz, alegria, felicidade, saúde. Ele viu um bazarzinho vendendo isso nos vidros, né? Tá lá escrito paz, saúde. Ah, entrou todo feliz, né? Para comprar, pedindo. E o mais importante, que era de graça, nem pagava, era doação. Aí foi uma animação só. Aí quando a moça veio com um pacotinho assim, pequenininho, né? Uma coisinha de cada um que ela tirou daqueles vidros. Ué, mas isso sim, isso são as sementes que você vai plantar para ter alegria, felicidade, saúde,
né? Então a gente não está acostumado com esse negócio. Nós somos imediatistas, a gente quer ganhar tudo pronto, né? Tudo prontinho. Mas só que em se tratando de vida não funciona desta maneira, né? De forma nenhuma. A gente precisa esperar o tempo das coisas, das pessoas, principalmente o nosso tempo, e nos respeitar por isso, né? E não avançarmos um sinal que nós vamos acabar sendo atropelados por nós mesmos, né? Vou tentar não derrubar de novo, né? Não precisamos, então, ser religiosos. Ninguém precisa ser religioso. Religioso é pertencer a uma religião. E não é esse o requisito, o pré-requisito para a pessoa estar em paz. Tantos religiosos não vivem em paz. Nós somos religiosos, né? Nós estamos aqui nessa instituição, aprendendo sobre o Espiritismo, embora o Espiritismo não seja uma religião instituída, mas nós estamos aqui num templo, nos consideramos religiosos. Qual é a sua religião? Espírita. E nem sempre a gente vive em paz. Nem sempre. Tem hora que dá uma vontade de tirar o crachá e enfiar dentro da bolsa para poder fazer aquilo que a religião que a gente aprende, que a gente abraça e estuda, nos diz que não pode fazer, né? Ou pelo menos não deve. Poder a gente pode tudo. Tá lá, tudo posso, mas nem tudo me convém. O Espiritismo não proíbe nada para ninguém, cada um faz tudo o que quer. Só coloca nas mãos de cada um a responsabilidade sobre a sua vida, sobre as suas atitudes. Poder a gente pode tudo. Mas a gente não precisa ser religioso, a gente não precisa frequentar uma casa espírita. Eu lembro muito de Zé, que falava muito isso. Que não é porque vem aqui, né? Não é porque faz campanha do quilo, não é porque faz trabalho social, não é porque faz isso, aquilo, que vai estar salvo, né? Que vai ter um lugar maravilhoso ao desencarnar, né? Numa desses solares da dimensão espiritual. Não é isso. Se fosse assim, né, aqueles que não têm religião estariam, os que são ateus, então, né, que nem acreditam em Deus, estariam desgraçados. E o ateu é tão filho de Deus quanto nós. E por que Deus não vai, né, amar o seu filho ateu, que não acredita nele, se nós, como pais inferiores que somos, a gente não deixa de amar aquele filho que não nos admira tanto? Porque existem muitas situações assim, né? A gente ama incondicionalmente, assim como Deus. Então, a gente, na verdade, não precisa ser religioso. Eu lembro quando ele falava isso, eu encontrei um casal que sumiu daqui da casa. Aí, muito conhecido, muito simpáticos, os dois. Então, eu falei, mas vocês sumiram de lá, hein? O que quiser falou, que a gente não precisa frequentar centro para ser salvo. Eu falei, mas você ia só para isso? Para se salvar? Né? Não, a gente vai buscar conhecimento, né? Claro que não é porque você vai que você vai se salvar, mas a ida, o estudo em grupo ajuda a gente compreender a necessidade de fazer o bem. Mas realmente necessidade para um aperfeiçoamento, que a gente se torne um religioso, não tem necessidade disso. Precisamos ser cristãos. Nem ostentar uma crença, mas sim vivenciar uma fé sincera. E a fé não é religiosa. A fé não é religiosa, ela está atrelada à razão, à ciência. A ciência não briga com a fé. Né? As últimas descobertas, então, científicas, vêm provar que uma está indo ao encontro da outra e caminhando paralela. Então, nem para isso, né, a gente vai precisar. Superar a nós mesmos, transformando o coração em templo eterno. É disso que a gente precisa. Claro que o estudo religioso, principalmente, né, esse que a gente faz em grupo, que é muito bom. Às vezes a gente fala uma coisa, a outra pessoa que ouviu aquilo não concordou muito, aí vem falar com a gente chega à conclusão que nós não estávamos equivocados naquela interpretação, que a pessoa estava certa. É muito comum isso, já aconteceu várias vezes comigo aqui. E eu gosto muito quando a pessoa vem falar sobre isso, porque é um aprendizado para mim. Eu não sei nada, eu apenas estudo e transmito,
né? E deveria praticar, o que nem sempre acontece, na maioria das vezes. Sou cheia de imperfeição, por isso talvez que esteja nessa tarefa, para me obrigar a estudar e a aprender. Então, né, é muito comum interpretarmos, às vezes, mal alguma coisa, embora o Espiritismo não nos dê muita abertura para isso, porque ele não é metafórico, nem alegórico, ele é claro. Então, não dá muita margem à interpretação, não, mas pode acontecer. A samaritana... eu pulei de novo. Então, superar a nós mesmos, isso aqui outro dia não estava funcionando, vamos ver se hoje funciona, que não pula tanto. Então, superar a nós mesmos, transformando aí, né, o coração em templo eterno. Está pulando, está fazendo, né? Então, precisamos tomar atitudes que nem sempre nos convém. Tá? Então, é aquela coisa, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, a gente precisa, para tornar o nosso coração um templo, a gente precisa tomar atitudes que às vezes não nos convém, porque vão ferir nossos interesses. Perdoar as ofensas, desenvolvendo a indulgência. Superar ambições, que aí a gente tem que abraçar a simplicidade. Eliminar o vício e desenvolver, portanto, as virtudes. Combater impulsos agressivos e ser mais brandos. Porque o reino dos céus é dos brandos e pacíficos, segundo Jesus ensinou. Ajudar o semelhante. Aí está a prática da fraternidade, da solidariedade, do amor, né, e da caridade. Essa aí é muito difícil, porque para essa aí acontecer, a gente precisa das outras. Né? Olha só, a gente precisa de ser indulgentes, a gente precisa de ser mais simples, possuir algumas virtudes, ser brando, para poder ser fraterno. Então, a última é a mais difícil, porque ela depende das outras. E isso aí, muitas vezes, impede que a gente se torne um templo, né, do bem, uma morada do bem, um poço de boas energias para o nosso semelhante. Tudo isso implica estender a caçamba da vontade ao fundo do poço, girar a carretilha da ação para retirar a água e exercitar a iniciativa de sorvê-la. Porque não adianta nada ficar ali na beira do poço, né? A água não vai subir sozinha por um milagre, feito uma cobrinha, uma naja que sai da bolsa, da cesta e vai subindo. Não, ela tem que ser retirada. Podemos observar que em todas as situações da nossa vida, a gente tem sempre que fazer alguma coisa. A nossa parte a gente tem que fazer. Se a gente não fizer, as coisas não acontecem. Porque as coisas não vêm de graça para ninguém. A gente tem que correr atrás disso, né? Se não estivermos dispostos a esse esforço, permaneceremos sedentos, mesmo diante do abençoado poço que Jesus nos oferece. Então não adianta, nós podemos viver dentro de um templo, nós podemos ter coleções de livros, né, de coleção de mensagens bonitas, ouvir músicas bonitas. Não adianta se nós não fizermos a nossa parte, o nosso trabalho de abrirmos-nos para tudo isso, para receber essa água viva. Não vai adiantar nada, né? A samaritana não entendeu o alcance do que ouviu. Aí pediu assim a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir tirá-la daqui. Ela está querendo facilidade demais, né? Olha só, com quem que ela parece, né? Qualquer semelhança é mera coincidência com a gente, não é isso? Tão fácil, me dá isso, lava meus pecados, me perdoa. Né? Tão fácil, tão bom, tão rápido, né? Só que não é bem assim. Ela não entendeu aquilo que o mestre estava falando para ela. Apesar de nos acharmos religiosos, cristãos, estudar e ler muito sobre os princípios que abraçamos, falta-nos fé, falta-nos convicção. Quantas pessoas, às vezes, que já estão no espiritismo há algum tempo, quando encontra com a gente que conversa e tudo, mas será que é assim mesmo? Será que a gente reencarna mesmo?
eu fui a um centro que fez uma psicografia de a pessoa que ela estava buscando notícia, veio assinado para mim, mas será que é dele mesmo? A gente vive assim, será? Né? Naquelas dúvidas, está tudo ali, mas a gente não se convence, porque a gente não raciocina, não leva isso para a lógica. A gente fica naquela ali de querer alguém que venha e diga assim, não, é isso mesmo, eu tenho certeza. Mas você que tem que ter. É você que tem que despertar essas convicções. Estamos quase sempre atormentados pelos medos e pelas incertezas por conta disso. A gente lê, a gente estuda, a gente faz tudo, mas a gente não incorpora. A gente não coloca isso na corrente psíquica, que é o pensamento, que é o alicerce de todas as realizações. A gente não faz isso. Então a gente fica ali, é cabide de conhecimento. Não vai nos servir muito. Lembra da raposa? Essa história eu adoro. Ela muito orgulhosa, conversando com o coelho e falando de todas as suas virtudes, de tudo que ela sabia, de toda a sua sabedoria, de todo o seu conhecimento, que sabia nadar, subir em árvore, que sabia correr, que sabia se disfarçar. Nisso ela escuta o barulho de uma matilha que se aproximava. E ela ficou apavorada. E o coelho, quando ela estava contando as vantagens todas, eu só sei correr. Eu só sei correr. Ele começou a ficar humilhado e desesperado, tipo assim, não tenho chance, vou morrer, né? Nisso que escuta, o que ele fez? Correu, fez o que ele sabia muito bem, fez o que ele tinha competência para fazer. E ela, eu vou me disfarçar, eu vou subir na árvore, eu vou nadar ou eu vou correr? Morreu na boca dos cães, né? Então era cheia de conhecimento, mas não adiantou nada. É assim com os religiosos, conosco, né? com todos que estamos nesse mundo de provação e expiação. São poucos aqueles que aproveitam muito. São cabides de conhecimento. Mas na hora do testemunho, na hora do batismo de fogo, não sabe o que vai fazer. Se desespera e muitas vezes tira a própria vida. Né? Quantos irmãos, a esse mês aí que foi dedicado, né, ao combate ao suicídio, são muitos suicídios, muitos suicídios. E não são de ateus, todos ateus não. São de religiosos, são de pessoas boas que, né, que diante do desespero não conseguiram, né, não conseguiram melhorar. E a cada, acho que 40 segundos, né, uma pessoa se suicida no mundo. Uma coisa horrível. Né, horrível mesmo. Então a gente fica imaginando esse tormento em que as pessoas vivem, né, são atormentadas pelos medos, pelas incertezas, que se nós abríssemos os olhos e bebêssemos dessa água viva, interpretando bem esses ensinamentos, a gente não viveria atormentado pelos nossos medos, né? A gente não ia nem ter tantos medos assim. Não basta apenas consumir obras para obter conhecimento e cultura. É necessário transformar os livros e as suas mensagens em lições vivas para a própria mudança. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Aí entra aquela, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, não. Coitado de nós, né? Quando a gente fala assim. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Eu tenho um medo danado disso, que eu tenho recebido bastante, né? Às vezes a gente brinca aqui no final da reunião, Ângela, missão cumprida, eu digo, e responsabilidade adquirida, né? Aí a gente fala assim, rezem por mim. Às vezes a gente nem reza por nós, a gente ainda pede o outro, né? A gente pede, o Papa também pede. Sempre que ele faz uma coisa, ele rezem por mim. Por quê? Porque ele reconhece a sua inferioridade, nós também. Todo mundo. Um plano de provação e expiação. Por mais que a gente entenda e conheça, temos os nossos calcanhares de Aquiles, né? Somos os Damocles modernos. Quem foi essa figura na mitologia Damocles, né? Era aquele que tinha muito medo de alcançar seus objetivos, porque quando ele alcançava, ele tinha medo de perder. Ele nunca conseguia viver a alegria das suas conquistas.
Porque é como se ele tivesse, na mitologia, ele queria ser rei, aí o rei que gostava muito dele, ele era súdito do rei, deu a ele um dia de rei, sentou com direito a coroa e cetro, e a banquetes, e a festas. Ele ficou entusiasmadíssimo, até que ele viu uma espada sobre a cabeça dele, segura por um fio de crina de cavalo. Aí ele falou, isso não vai dar certo. Isso não vai prestar, isso vai arrebentar, essa espada vai cair na minha cabeça e eu vou morrer. Então ele não conseguiu aproveitar o dia de rei, porque ele só pensava na espada na cabeça dele. Então nós somos esses Damócles, vivemos apavorados, conquistamos as coisas que queremos, as alegrias, conquista mesmo, né? Não é nem roubo, é conquista. E no entanto a gente não aproveita, porque a gente morre de medo de que as coisas não vão dar certo, que alguma coisa, como se nós não fôssemos merecedores, né? A gente não se gosta, porque a gente não se acha merecedor de uma alegria, de uma felicidade, porque está sempre com medo de perder. Por que vai perder? Você conquistou, você merece, não vai perder. Se trabalhar direitinho, fizer a sua parte, se perder é porque é uma aprovação, uma expiação, mas normalmente não vai. Mas a gente é assim, né? A gente vive cheio de medo. É como aquele que é o pessimista, né? O otimista só vê alegria, só vê tudo azul. O pessimista não vê nada disso. Mas ele nem quer nada bom acontecendo com ele mesmo. Por isso que ele é pessimista, porque só de pensar em perder, ele prefere nem ter. Né? São os Diógenes modernos. Todo mundo, Diógenes era bonzinho. Diógenes era desprendido, coisíssima nenhuma. Ele não era, nada desprendido. Ele não queria nada para não ter que perder, para não ter que sofrer quando perdesse. Ele preferia não ter. Então, isso não é ser desprendido, né? De jeito nenhum. O que pode nos tirar a paz? A gente já várias vezes, esse slide ele acaba vindo aqui em outras palestras, porque eu acho isso muito importante. O que pode tirar? O que tira a nossa paz? O que pode nos trazer desgraça, tristeza, né? Vida difícil e agitada, provações morais e materiais, conflitos familiares, quem não os tem, influências espirituais, problemas de saúde, entre outros. Esses aqui são os comuns e os principais. Ora, isso aqui está presente na nossa vida desde que a gente está no mundo, desde que a Terra recebeu as criaturas humanas. Tudo isso aqui sempre foi da nossa convivência, sempre foi presente na nossa vida. Então não é isso que vai nos tirar a paz, não é isso. Porque as pessoas, conhecemos pessoas que têm a reunião disso aí e não são tristes, não são depressivas, não são infelizes, né? E não vivem no inferno, não. Vivem em paz, apesar disso tudo. Então não é isso que tira a paz das pessoas, né? É fundamental reconhecer a dor, a perda, a doença e a dificuldade como parte do processo de viver e conviver. Lógico, faz parte. Se a gente passar o nosso dia bem atento com tudo que acontece, ao chegar no finalzinho daquele dia, fizermos um balanço, nós vamos ver que nós tivemos muitas coisas boas, mas também tivemos muitas coisas que não foram agradáveis. Então elas estão sempre presentes no nosso dia a dia, não adianta correr disso. A dor, o sofrimento, a tristeza fazem parte da vida, assim como a alegria, a felicidade, né, a graça. É fundamental então reconhecer isso, senão a gente está perdido, né? O nosso grande e difícil desafio é esse aí. Talvez esse seja o maior de todos os nossos desafios. É viver plenamente, por isso que eu botei em destaque, plenamente, né? É viver plenamente o momento presente, que a gente não consegue. A gente não consegue viver plenamente o nosso momento presente. Saber que esse exato instante contém todas as possibilidades de felicidade e paz. E não perdê-lo por estarmos presos ao passado e ao antevendo que o futuro nos reserva. A gente tem uma curiosidade
terrível de saber o nosso futuro. Né? Vai para cartomante, vai para astrólogo. Tinha umas senhoras lendo mão na rua, outro dia tinha uma fila para a moça, aquela senhora ler a mão. Todo mundo ali querendo saber o futuro. Para quê? Para quê? Né? Se for ótimo, uma alegria. Se não for, vai começar a sofrer por antecipação, porque não tem nada definido. As coisas não estão definidas. Tanto que se a pessoa vai para fazer um mapa astral sério, né, com pessoas sérias, eles falam isso, não tem nada definido, as coisas mudam. Claro que mudam, não tem um destino marcado, não. Porque o amanhã nosso vai depender de hoje. Né? Vai depender de hoje, o que estamos fazendo hoje. Muitas coisas que eram para acontecer amanhã poderão não acontecer por conta da nossa atitude hoje. Então é hoje que determina o amanhã. Não adianta a gente ficar não vivendo hoje e com medo do que vem amanhã e sofrendo pelo passado. O passado passou, acabou, não volta. O que adianta ficar ligado nele? Ele só vai servir para que nos dá um conhecimento do que fazer ou não fazer no dia de hoje para ter um futuro melhor. Então não adianta essa ansiedade aí. E a gente não consegue viver plenamente aquele dia capaz de nos ajudar. Foi feito para isso, ele tem nome de presente. É um presente que Deus nos dá. Esse momento de agora é o momento que eu posso mudar uma vida inteira. Eu posso tomar uma atitude que vai mudar toda a minha vida e respingar em várias pessoas. É assim, porque nós não somos donos da nossa vida. O nosso livro não tem só nós como personagens. Tem muitos personagens nessa história que sofrem pelas nossas atitudes, né? Sempre. A gente não é dono da nossa vida. A gente só pensa que é. Aqui tem uma historinha que nos ajuda bastante. O velho mestre pediu a um jovem triste porque vivia lá reclamando, sempre achando que estava tudo ruim, que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. Coitado do garoto, né? Qual é o gosto? Perguntou o mestre. Ruim, disse o aprendiz. Imagina uma mão cheia de sal num copo d'água. Ele não bebeu tudo não, provavelmente, né? O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago, quando o velho disse: beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou: qual o gosto? Bom, ele disse. Você sente o gosto do sal? Não, disse o jovem. Então o mestre disse a ele: a dor na vida de uma pessoa não muda. Mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo o que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para tornar-se lago. Né? Então esse é o segredo, muitas vezes, das pessoas que não veem grandes problemas nas coisas. Né? Porque valorizam tanto o que elas têm de bom, que o que acontece de ruim fica tão pequeno que passa despercebido. Né? Na resposta à pergunta 264 de O Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que escolhemos aquelas provas que nos servirão de expiação, segundo a natureza de nossas faltas, para adiantarmos-nos rapidamente. Por isso que a gente chega e fala assim: eu não posso ter escolhido essas coisas horrorosas para mim. Escolheu, porque escolheu com a vida, com os olhos do Espírito, com a visão do Espírito, que vê a felicidade dos justos e quer para si. Quem não quer? Né? Quando a gente deseja o que o outro tem, é porque a gente gosta. Isso é inveja. É inveja branca, se é que inveja tem cor. Né? Mas a inveja branca, por que branco?
né? Por que branco e não rosa, azul, marrom, preto? Todas as cores são lindas, né? Tá aí Flicts de Ziraldo para mostrar pra gente, né, Magui, que o bege é bonito. Que ela fala, ela gosta muito de bege, eu digo, mas bege, aí eu lembro do Flicts, do livrinho de Ziraldo, né? E realmente, todas as cores são, mas a inveja eles chamam de branca, aquela inveja que a gente quer o que o outro tem. Mas é porque ela não é nociva, porque nós não queremos que a outra pessoa perca as coisas, a gente só quer também. E que mal há nisso? Que mal há que eu goste de alguma coisa e queira para mim também? Mal nenhum. Eu não estou desejando que a pessoa perca, né? Então, quando o Espírito vê a felicidade dos justos, ele também quer, e é justo que ele queira. Todos nós trabalhamos para isso, para alcançarmos coisas boas, né? E aí, nesse caso, o que acontece conosco? Nós trabalhamos para isso. E o Espírito vendo que ele fazendo algumas escolhas que possam ajudá-lo a resgatar o seu passado delituoso, ele quer. Só que quando ele chega aqui, ele não lembra, né? E ele acha que foi pesado demais, mas não é não. Porque se fosse, Deus não ia permitir. Porque saberia, conhece muito bem a nossa capacidade. E ele não dá a nossa vida para que a gente caia numa falência, né? Na verdade, o que nos impede de viver em paz são as nossas inferioridades, os nossos vícios, o orgulho, o egoísmo, o ciúme e a inveja. Ah, não a branca. Tudo isso nos impede de quê? Tomar atitudes acertadas, assumir responsabilidades, reconhecer os nossos erros, aceitar atos incoerentes que praticamos, reavaliar valores e sentimentos. Basta isso aqui, entre tantas outras coisas, para nos tirar a paz. Então não são os conflitos, é como a gente lida com eles. Não é a perda de pessoa querida, é como a gente lida com essa perda. Então é como nós lidamos com os nossos problemas, com as nossas provações e com as nossas expiações. E lidamos mal por quê? Por causa disso aí, ó, por causa do orgulho. Né? Quantas pessoas acabam morrendo de fome ou se matam porque perderam a sua grande situação social? Nesses tempos aí a gente está vendo isso acontecer, porque está difícil, né? Para todo mundo. Então, às vezes, uma pessoa perde um emprego muito bom e não consegue, e ela não consegue conviver com isso. É o orgulho, é a vaidade. E acaba essa criatura caindo num inferno que a envolve de tal jeito que ela tira, às vezes, até a própria vida. Então, é muito complicado, ainda tira dos outros. A gente até comentou isso aqui, que ano passado, ano retrasado, não sei, uma família na Barra da Tijuca. E o que ficou, pelo menos não falaram de outra coisa, é que ele tinha perdido o emprego, não tinha mais condição de ter aquele nível social, né? Aquela vida, que ele manter aquele padrão de vida dele. Então, ele matou a mulher, os filhos e se matou. Isso foi o que foi dito. Então, a gente vê coisas que realmente são próprias do espírito num estado de inferioridade como nós nos encontramos. Né? Nós somos num planeta Terra de provação e expiação. Ninguém é melhor do que ninguém. Temos, às vezes, uma variação maior ou menor deste ou daquele vício, mas temos todos. Quem pode dizer que não é orgulhoso de jeito nenhum, que não é egoísta, que não tem ciúme, que não tem inveja? Na Terra é difícil. Tem gente, tem espíritos aqui que são modelos para nós, mas não é a maioria. E isso tudo vai impedir a gente de tomar essas atitudes acertadas e todas as outras coisas que possam nos levar à paz. Precisamos beber da água viva. Só ela limpará as nódoas que trazemos em nosso caráter. Olha só, mas beber dessa água viva tem que fazer aquelas outras coisas todas. Ser indulgentes, não é? Simples, perdoar. É assim que se bebe da água viva. Por isso que a gente tem dificuldade. Então, precisamos ser cristãos conscientes. Por quê que a gente não precisa ser religioso? Porque o templo está aqui, né? Está na Igreja Católica e Batista, todos os templos de todas as religiões, né? As sinagogas, os templos budistas. Mas nós não vivemos dentro do templo.
Nós não estamos o tempo todo ali, porque ser cristão aqui dentro é muito fácil. Ser bonzinho aqui é facílimo. Mas vai ser bonzinho no trânsito, em casa, com aquela pessoa difícil, né, da nossa família. Vai lá, sei lá, de cristão. Ali é que tem que ser. Então, precisamos ser cristãos conscientes no templo, em casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão, na alegria e na dor, na saúde e na doença, e em outras tantas situações, só reunimos algumas aqui. Não é fácil, não. Não precisa ser religioso, mas cristão a gente tem que ser. Cristão a gente tem que ser. Para poder beber da água viva, a gente tem que se abrir para essas coisas. Né? Porque é na adversidade que a gente conhece o caráter das pessoas. Dentro de um templo, é muito fácil. Todos são muito bonzinhos. Não é ser diferente dos outros. É ser igual aos outros, mas com atitudes diferentes. Isso é ser espírita, isso é ser cristão, isso é ter religiosidade, que não é só ser espírita. A bandeira do espiritismo é fora da caridade, não há salvação. E essa é assertiva, né? Porque não preciso ser religioso, eu preciso ser cristão, eu preciso ser solidário, eu preciso ser bom e benevolente. Eu não preciso de uma religião para isso. Embora ela me dê ajuda para que eu alcance isso, tamanha minha inferioridade, mas não é fundamental. Eu não preciso, não é só através, não é fora da igreja ou fora do centro espírita que não há salvação. É fora da caridade, como é a bandeira do espiritismo. Então nós somos iguais a todos, só com atitudes diferentes. Né? Com atitudes mais brandas, mais pacíficas, mais amorosas. Não é mostrar que é bom para as pessoas. A gente não tem que fazer isso. Não tem que mostrar que é bom. É provar para si próprio que se esforça para ser bom, porque bom a gente não é não. A bondade, o espírito bom, ele não tem mais aquelas inferioridades que a gente carrega. Não tem mais isso. Ele está num outro plano. Nós somos espíritos inferiores e somos, muitas vezes, maldosos. E o espírito bom, ele não é maldoso. Ele não reúne essa inferioridade mais. Porque ser bom é dever de todos nós. Deve ser um estado normal do homem consciente. Anormal é não ser bom. Quando uma pessoa encontra um dinheiro e devolve, encontra uma sacola e entrega, ajuda uma pessoa, aquilo vai para a mídia, é uma festa. Ué, por quê? Isso é que está certo. Não tem que fazer, né, um estardalhaço. Essa pessoa, isso é um dever moral. As pessoas precisam ser boas. Precisam ser caridosas, solidárias com os semelhantes. Não é nenhuma vantagem, não. E acreditar em Deus muito menos, não é vantagem para ninguém. Não é vantagem para ninguém. O diabo também acreditava em Deus, né, segundo o Evangelho. Então, não é novidade nenhuma. Né? Então, nós temos que manter atitudes diferentes daquelas egoístas que a gente vem mantendo. Quando Jesus passava por Betânia, sempre visitava os irmãos Lázaro, Marta e Maria, seus amigos. Eu também adoro essa história, já trouxe várias vezes para cá. Mas gosto muito. Quando eu estou ali, né, compulsiva nos meus trabalhos e nas minhas coisas, eu lembro de Marta. Numa das suas visitas, Jesus conversava com seus discípulos. Maria conservava-se atenta, ouvindo, embebecida. Imagina Jesus pregando dentro da nossa casa, né? Olha a vaidade, o orgulho aí exacerbado, né? Imagina se eu ia varrer casa nessa hora. Eu não gosto de serviço doméstico nem sem Jesus lá, imagina, né? Porque coisa horrível, eu não volto mulher não. Deus me livre, reencarno mulher não. Quem sou eu para falar que não, né? Pois é. Mas Marta, atarefada e nervosa, ia e vinha nas tarefas domésticas. Em dado momento, numa atitude indelicada, ela não se conteve. O que ela fez? Foi reclamar com Jesus. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só no serviço? Isso era coisa para Jesus resolver, né?
Senhor, não te importa? Diz-lhe, pois, que me ajude. Ora, com quem que ela foi falar, né? Jesus respondeu delicadamente, porque ele era sempre muito delicado, calmo. Antes de responder, se estivesse perto de uma areinha, ele desenhava, escrevia, né? Naquela calma que dá inveja branca. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Quantas Martas pelo mundo, né? Somos todos quase Martas por aí, né? Quando eu tô com síndrome de Marta, eu paro, peço perdão, mas só perdão não, eu tenho que mudar a atitude, não adianta ficar pedindo perdão, né? Maria estava bebendo da água viva, a qual saciaria sua sede de paz, né? Marta não. O Espiritismo nos faz beber desta água viva quando nos ensina uma fé raciocinada, mostrando a razão da dor e dos sofrimentos e a evolução através da reencarnação. Mostra um Deus justo e bom, que através da reencarnação nos dá a oportunidade de reajustarmos-nos com a vida. Fizemos uma palestra aqui no primeiro domingo de setembro, né? Sobre Deus e a injustiça, mostrando que a injustiça não vem de Deus, né? Aquilo que chamamos de injustiça é uma bênção para que a gente resgate um passado de delito nosso, né? Ser espírita mostra, né, então, um Deus justo e bom que através da reencarnação nos dá a oportunidade de ajustarmos com a vida. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação. Aliás, Kardec não inventou a reencarnação, o Espiritismo não inventou isso, né? Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Uma unicidade de existência não faz sentido. Por isso que a gente consegue conciliar Deus e a injustiça através da reencarnação. O homem pode ser forçado a aceitar, nunca, porém, a crer. Nunca. Ninguém pode obrigar o outro a crer em nada. Pode obrigar o outro a aceitar a si mesmo, da boca para fora, como fez Galileu, né? Teve que aceitar, teve que abjurar para não ser queimado, mas saiu falando baixinho, mas que ela não é o centro do universo, não é, né? E depois foi absolvido pela igreja agora há pouco tempo, né? Há notável diferença nos efeitos que resultam do crer e do aceitar. Os que creem reformam-se e se transformam continuamente. E aqueles que aceitam permanecem estacionários, sem nenhuma alteração no seu estado e condições anteriores. Muitas vezes a pessoa aceita para não discutir, porque não quer problema, deixa para lá, tá bom assim, né? Nem sempre a gente pode ficar numa situação de acomodação. Eu ouvi uma palestra do Rossano Klinger, que ele fala e ele focaliza uma passagem interessante no Evangelho, que eu não estou me lembrando qual, mas na Divina Comédia, né, Dante, ele focaliza o inferno mais quente, né? Mais quente, a região mais quente do inferno, para aqueles que se mantiveram, digamos, numa linguagem popular, em cima do muro. Para aqueles que não se posicionavam, não era para os que erraram, não. Era para os que não se posicionaram. Está lá, na Divina Comédia. Né, Homero? Pode dar uma checada lá que vão achar isso. Né? E tem uma passagem do Evangelho também que fala qualquer coisa que eu vou procurar. Isso me ocorreu aqui agora, eu não pensei em falar, não trouxe, mas é isso, né? Então aqueles que aceitam para não ser incomodados, para não criar inimizade, tá bom assim.
mas é diferente de crer, né? Que a gente se reforma, porque quando a gente crê, a gente entende e a gente se reforma. Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso aqui é muito importante, essa frase, né? Que falo para Tomé, né? Quando Tomé falou que só acreditava se visse as marcas da mão do mestre, né? Mas isso aqui é muito mais do que, não é uma fé cega, não, porque o outro falou, não. É porque quando a gente crê sem ver, é porque a gente já colocou isso ao julgamento da razão e viu que está certo assim. Não preciso ver, porque a lógica e a razão já me mostraram. Então vai muito além de algo que a gente imagina, interpretando isso aqui como sendo uma fé cega. A luz do corpo são os olhos. A luz do espírito é a razão. A fé é a luz e a razão é o leme. Então os dois caminham juntos. Nada de brigar um com o outro. Fé e razão caminham juntos. São irmãs, né? A fé não é apenas um salvo-conduto em tempo de guerra. Eu não preciso só ter fé quando eu estou com problema, quando eu estou com medo, não. Se está provida da proposta da chancela da razão, é de uso diário. Por isso que a gente não iria viver atormentado como a gente vive, cheio de medos. Irmã gêmea da razão atenua a dificuldade, acalma a agitação e alerta a impulsividade irrefletida. Vai diminuindo aquela ansiedade, vão diminuindo aí as doenças do nosso século, né? As depressões, os medos, as preocupações e as ansiedades, com uma fé raciocinada. Fé é confiança. Logo, é necessário saber em que se crê. Para beber água viva é assim, né? Razão e fé devem estar sempre compensadoramente conjugadas, pois constituem a consciência de si para consigo mesma e a consciência de si para com a inteligência suprema. Então a fé é aquele caminho para a paz, mas uma fé raciocinada, uma fé que mostra que eu não vou me isentar de passar esta ou aquela agonia, ou aquela tristeza, ou aquela doença porque tenho fé. Não, isso seria fé cega. Eu tenho fé que não importa o que aconteça comigo, não importa a situação em que eu me encontro, eu estarei amparada pelo Pai, que me ama incondicionalmente, e que nenhuma ovelhinha do rebanho desse Pai vai se perder. E que nos meus momentos mais difíceis eu estarei no colo dele, como um pai abraça seu filho no momento de dificuldade e acaricia. Essa é uma fé raciocinada. Eu não estarei isento da dor nem do sofrimento, mas eu estarei amorosamente amada e confortada pelo meu Pai maior. A fé raciocinada estabelece perfeita relação entre força criadora e força criada, entre absoluto e relativo, entre Deus e o homem. Através do conhecimento da filosofia, da ciência e da religião, que é a trilogia do Espírito, do Espiritismo, perdão. O Espiritismo não existe sem a ciência, a filosofia e a religião. Nós temos no Livro dos Espíritos, codificado por Kardec, toda a obra, toda a filosofia, ciência e religião, que depois ele desenvolveu nos outros livros da codificação. Então nós temos 4 livros no Livro dos Espíritos: a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno com a Justiça Divina lá no finalzinho. Aí depois Kardec desenvolveu cada livro desse no Evangelho, no Livro dos Médiuns, na Gênese e no Céu e Inferno. Mas o Livro dos Espíritos abre esse leque maravilhoso de informação, né, de educação. Então, com a filosofia diz por que creio. Com a ciência mostra como creio. E com a religião em quem creio. Então é uma obra fantástica. Bendito seja, né, esse 3 de outubro aí, que deu ao mundo, né, essa figura iluminada, preparada há muitos séculos e reencarnações,
para codificar essa doutrina, não inventou nada, apenas codificou o livro, tanto que é o livro dos Espíritos, porque é deles. Kardec não escreveu nada, Kardec apenas organizou, né? Tudo direitinho e muito bem feito. Jesus, encerrando seu diálogo com a samaritana, disse: mulher, crede-me, virá a hora em que não será nem neste monte, nem em Jerusalém, que adorareis o Pai. Deus é Espírito e em Espírito é verdade. Deus é Espírito e em Espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Em Espírito, como vamos adorar Deus em Espírito? É uma busca interior, ouvi-lo na intimidade da consciência, cultivar a reflexão, buscando meditar sobre nossa vida, o que somos, o que estamos fazendo na terra, o que Deus espera de nós, comparando com o que somos, né? Em verdade, a adoração só tem valor se formos fiéis a ela. Não podemos ser bons eventualmente, quando as circunstâncias sejam favoráveis. É necessário o testemunho da fé. É necessário recebermos o batismo de fogo e darmos o nosso testemunho da fé. A fé em Deus renova em todos os momentos toda a energia do corpo e do espírito. É um laço que une o espírito ao seu Criador, colocando-nos então na paz que tanto procuramos. Criar equilíbrio entre a consciência e a subconsciência desperta em nosso interior a alegria pela vida, conduz o espírito do homem ao universo da existência, liberta o ser humano da angústia, do temor, da miséria e da incerteza, e é a base, o sustentáculo de todas as grandes obras. Fortalece a confiança do homem na sua capacidade de criar e sustentar o bem, a injustiça, a verdade e a luz para o espírito. A fé, como diz Santo Agostinho, necessita de base que é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Crê-se porque tem certeza, e só se está certo quando se compreende. Paz profunda para todos nós.